Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje eu vou trazer algumas dicas básicas acerca de uma modificação na inteligência artificial utilizada pelo Google. Em dezembro, o Google informou que passaria a utilizar a IA chamada Gemini em inglês, e numa pronúncia literal do que está escrito a gente poderia pronunciar Gemini. Então essa IA é a que vem para substituir o modelo utilizado anteriormente pelo Bard. O Bard trabalhava com um modelo chamado Lambda 2.0. É um LLM conhecido pelo nome Lambda 2.0. Foi treinado com uma certa quantidade de bilhões de termos e é importante para poder trazer informações, porém, segundo informações do Google, o Gemini ou Gemini, ele é muito mais assertivo para tarefas criativas. Então, se você fizer uma pergunta, se você fizer uma pesquisa no próprio Bard, no bard.google.com, o que é o Bard? Ele vai trazer informações para você de que é um modelo de linguagem factual do Google, vai trazer aqui algumas informações acerca dele e tudo mais. E se você fizer algumas outras perguntas, por exemplo, qual modelo era usado pelo Bard antes do Gemini AI? Então ele usava o Lambda 2.0, ele trabalhou trazendo informações para a gente com base em cerca de 137 bilhões de parâmetros, ou seja, o modelo dele de aprendizagem é baseado nessa quantidade de parâmetros. Já o Gemini, ou Gemini, ele trabalha com um modelo de aprendizagem que utilizou 1 trilhão e 560 bilhões de parâmetros, ou seja, ele é um modelo muito maior. Outras diferenças que eles geralmente fazem referência é de que o Gemini ele pode realizar uma variedade de tarefas mais complexas que o Lambda 2.0, principalmente atividades criativas. Então, gerar diferentes formatos de texto criativo, como poemas, códigos de programação, scripts, peças musicais, e-mails, cartas, etc. Também para traduzir idiomas com um pouco mais de precisão. Tudo bem? E se você for fazer uma pesquisa entre o Lambda 2.0 e o Gemini, para poder saber qual é a diferença entre eles, né? Então você vai ter aqui um quadro de referências. O Lambda 2.0, que é o modelo utilizado pelo Bard, em princípio, ele é um tipo de modelo factual, enquanto o Gemini ele é generativo. No caso, para conjunto de dados de treinamento, o Lambda usou texto e código, e o Gemini utilizou textos e imagens. E daí ele coloca aqui pontos de forças e fraquezas. Então, em linhas gerais, o Google indica, né, através da própria ferramenta de inteligência artificial dele, que o Lambda é uma melhor escolha para tarefas que exigem precisão e relevância, como responder perguntas sobre fatos e fornecer resumos de tópicos. Já o Gemini é uma melhor escolha para tarefas que exigem criatividade, como escrever poemas ou gerar códigos. E como é que a gente faz para utilizar o Gemini? Segundo alguns sites, trouxeram informações, em princípio, lá no mês de dezembro, sobre o Gemini AI do Google, que ele só estaria disponível para 170 países e, no caso para o Brasil, teoricamente ele não estaria disponível e também ele não estaria disponível em português. Você teria que mudar ele para inglês, o seu Bard, você teria que mudar as configurações da sua própria conta do Google, na conta do Google em configurações para que você pudesse mudar para o inglês. Você pode fazer isso também utilizando um comando no próprio Bard, você pode digitar um comando aqui, você pode iniciar uma nova conversa e você digita o comando set language in, que é de English. Você tecla Enter, ele vai configurar a linguagem padrão do seu Bard aqui para inglês. Então observem que agora ele já está fazendo aqui o processo de leituras e respostas utilizando o inglês. Aí você diz, tá, mas e se eu tiver dificuldades com o inglês? Obviamente você vai lá para o Translator. Você abre o próprio Google Translator e daí, obviamente, se você tem dificuldades com a grafia do inglês, então o que você faz? Você vem aqui nesse botãozinho para poder alternar idiomas, você coloca aqui do lado esquerdo português e do lado direito você coloca inglês. E daí, se você for fazer uma pergunta aqui no Bard, e você basicamente vem no Google Translator e faz a pergunta. Então vamos supor, como criar um app sobre previsão do tempo. Só estou colocando aqui um exemplo, né? Então ele coloca aqui, how to create a weather forecast app. Então eu vou colocar aqui, vou copiar, vou lá para o Bard, vou lá na pergunta, vou teclar Enter, coloquei uma pergunta em inglês e daí ele vai trazer as respostas para mim, obviamente também em inglês. Só que esse set que eu fiz aqui, ele não fica o tempo todo, tá? Se você fechar e abrir de novo o Bard, ele volta para a sua configuração padrão, que é o português. Aí ele coloca aqui para você
buildar, né, criar um aplicativo aqui de previsão do tempo, ele coloca aqui e tudo mais. Aí ele está mostrando aqui alguns tutoriais, aí você diz assim, tá, mas eu quero um exemplo, então você coloca aqui, show me the code. Então, mostre-me o código. Aí você aguarda, obviamente, a resposta. Aqui, ó, show me the code, mostre-me o código. Você poderia ir lá para o Translate e colocar uma pergunta um pouco mais elaborada. Quanto mais elaboradas forem as suas perguntas, obviamente, o resultado é muito melhor. Aí ele mostra aqui, obviamente, ele mostrou aqui os resultados, olha, em JavaScript. Ele sugere como você vai utilizar e tudo mais. Ele mostra aqui como você pode fazer a parte do código em HTML. E daí ele passa aqui algumas instruções de como você fazer utilizando o React.js e assim por diante. E aqui, basicamente, ele coloca aqui a descrição do tipo de conversa que a gente teve, que foi a da criação desse app, que você pode inclusive vir bem aqui, você pode renomear, que é, no caso aqui, não é mudança de linguagem, aqui é a criação de um app. Aí você pode renomear, porque a nossa primeira pergunta lá foi o set language in, foi para mudar a linguagem para inglês, né? Apesar de que alguns sites de tecnologia terem citado de que o Gemini AI não está disponível em português, o próprio Bard já indica que ele está disponível. Se você fizer uma pesquisa e tudo mais, ele diz que já está disponível em português. Então ele já coloca aqui, ó. O Gemini, eu perguntei, o Gemini AI está ativo no Brasil em português? Ele disse sim, o Gemini AI está ativo no Brasil em português, foi lançado no Brasil em 6 de dezembro de 2023. Você não precisa mudar a linguagem do seu Bard para o inglês para que você possa utilizar os recursos do cérebro de inteligência artificial do Bard, que ao invés de ser especificamente o Lambda, agora vai ser o Gemini AI. Existem alguns modelos dessa inteligência artificial. Tem um modelo Nano, que vai ser para dispositivos móveis, tem um modelo Pro, que é esse que está disponível agora, e tem um modelo Ultra, que vai ser disponibilizado um pouco mais para frente e vai ser uma das versões pagas. Então esse vídeo basicamente era para eu trazer algumas instruções acerca de como utilizar a nova ferramenta, um novo mecanismo de inteligência artificial, um novo modelo de inteligência artificial utilizado pelo Bard do Google. Ao invés de ser o Lambda 2.0, agora é o Gemini AI. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!